Pedindo permissão à espiritualidade maior para a leitura dos trabalhos e coisas da fazendo uma prece a Jesus, pedindo suas bênçãos, que Ele aumente a nossa capacidade de compreender, a nossa consciência de compreensão daquele que vai ser passado hoje. Então, Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o tema eu não sei porque eu nasci médium, né? Vocês têm ideia por que a gente nasce médium? Ou tem diferença? Tem gente aqui que é médium, tem outras pessoas que não são médios. Todo mundo? Sério? Mas por que a gente nasce médium, então? É? A nossa mediunidade tem a ver com a situação transitória nossa, e a gente não consegue entender. A gente acha que a nossa situação aqui é uma situação definitiva. Essa dimensão, para todos nós, sem exceção, é uma situação muito transitória. A gente fica um tempo muito curto. Então a gente não pode ficar preso nessa dimensão. A nossa mediunidade mostra que o tempo inteiro nós estamos aqui em outra dimensão ao mesmo tempo. O tempo inteiro. Só que a gente não aceita isso. E isso é um dom ou é uma maldição, uma desgraça que aconteceu na nossa vida? Quando a gente tem poder de cura, poder de observar as coisas antes de acontecer, visualizar coisas que ninguém percebe, isso é bom? Então é um dom que eu recebi? Você falou que não. Eu não? Mas é um dom isso daí? E por que a maioria fica reclamando da mediunidade que tem? Porque é uma delícia ser médico. É uma delícia? Você gosta de ser médium, Cláudio? Atualmente. Porque antes gostava? Eu já fui mais inocente, achando que... E você, Karine? E você? Você gosta? Acha bom isso? Eu acho bom trabalho aqui, né? O fora daqui da casa é um pouquinho difícil. Bom dia. A mediunidade nossa dá mais trabalho lá fora ou aqui dentro da casa? Os dois? Eu acho que a maioria de nós ainda não sabe lidar com a mediunidade que tem. É por isso que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Isso mostra que a gente ainda tem um orgulho, um egoísmo muito alto. Se a gente fosse um pouco mais condescendente com as situações, um pouco mais flexível, conseguisse se colocar um pouco na posição dos outros e tivesse um pouco mais de paciência, a nossa mediunidade nos ajudaria bastante. Como nós não temos isso, aí a gente pena um pouco, lá fora e aqui dentro. Como é que a gente trabalha com relação ao campo mediúnico, né? Será que todos nós somos médiums, então? O próprio livro dos médiuns, né, trata isso na questão 159. Todos são médiuns? Sim. Existe diferença entre os médiuns? Sim, é o nível de abertura, né? A própria questão consciencial faz com que a gente tenha
Não sei se é mais ou menos mediunidade, mas não é isso, é mais abertura, né? No campo mediúnico. Campo mediúnico nada mais é do que você está com a janela, ou janela suja, ou a janela limpa. Quando a janela está suja, você não consegue ver ou perceber as coisas que estão do outro lado da janela. Quando a janela está limpa, você percebe mais claramente. Isso tem a ver com a abertura da nossa consciência. Não adianta usar óculos, não adianta fazer meditação, é a abertura da consciência. Quanto mais aberto for a nossa consciência, mais percepção você tem do outro lado. Todo mundo tem essa percepção? Sim. Nós temos na nossa existência uma divisão mais ou menos a grosso modo em 3 etapas. Uma quando a gente nasce, né, e vai até uns 7, 8, 10 anos. Normalmente os nossos chakras estão muito mais limpos, a gente não tem muitos paradigmas na cabeça, a gente não ficou encastelado em conceitos, em regras, então a nossa percepção do outro lado é muito forte. As crianças são assim. Aí a gente vai aprendendo um monte de besteira, a gente vai se fechando, se torna adulto, vai até mais ou menos uns 50, 60, 70 anos, desse jeitão, cada vez se fechando mais. E aí, por uma questão da nossa inteligência espiritual, ela começa a sobrepor as outras inteligências. Aí começa a voltar tudo outra vez. Então, a partir de uma certa idade, começa a abrir tudo outra vez. Aquilo que a gente fechou. E aí não dá para fechar, porque existe uma sobreposição de inteligências na nossa cabeça. E a gente começa a abrir tudo outra vez. Então a gente vem aberto, se fecha, depois abre outra vez. Vocês estão em que fase? Estão na segunda fase? Na primeira fase? E quando a gente está fechado, né, é aí que vem as dificuldades nossas. Se a gente tivesse aberto, não sofreria, não teria tantas dificuldades para enfrentar. Que é a segunda fase. O que nós temos que fazer? É tirar as amarras da nossa consciência, principalmente da nossa mente, porque é a nossa mente que domina essa percepção do 6º sentido. A gente fica preso aos 5 sentidos. E é aí que o negócio cai. E aí vai doer. E um dos principais sentimentos que a gente tem nessa segunda fase chama-se medo. Esse medo que desmonta a gente. Mas é muito interessante, por mais que a gente fala que tem medo de espírito, que vários aqui têm um pavor, não consegue dormir com luz apagada, como se fosse resolver alguma coisa, né? Mas tudo bem. Cobre a cabeça quando tem um barulho, também não vai resolver nada. Tem dificuldade de ficar sozinho, porque escuta qualquer barulhinho, você já fica apavorado. Esse medo acaba impedindo que a gente se abra. A gente, na verdade, se fecha mais ainda. Mas é medo do quê? Não é medo de espíritos, não é medo das coisas, é medo da gente mesmo. De descobrir que a gente não é só esse escafandro aqui, ó. E a gente tem medo de nos descobrir. Essa autodescoberta nos incomoda, porque a caixinha nossa abre com um monte de coisas. Não somente no campo mediúnico. Vai abrir com um monte de descobertas, um monte de culpas, um monte de acertos. E às vezes a gente vai ficar com raiva do que foi ou de que deixou de ser. Porque a gente vai perceber. Os médios, com o passar do tempo, começam a perceber, sim. E isso incomoda muito. Quando a gente acertou muito e depois deu uma queda, a gente fica falando, mas por que eu caí? E como é que eu volto outra vez? Como é que eu volto? Seria tão fácil, né, se as coisas pudessem ser movimentadas pelo nosso pensamento. Um monte de coisa poderia ser ajustada. As coisas seriam mais simples de serem resolvidas. Nossa mente tem essa força? Tem. Nós conseguíamos com certa facilidade mover as energias da natureza? Sim, só com o pensamento. Manipulação de fluxos bioenergéticos, com facilidade. E por que a maioria de nós não consegue mais fazer isso?
Tem uma dificuldade tremenda de fazer. Interessante, né? Porque você conhece, sabe de alguém que viveu ou vive um processo diferente? Sim, Conhece? E não passa por isso? sim. Ele nunca passou por isso? Não. É aqui nessa dimensão? Nessa dimensão. Não. Eu observando essas coisas, eu não tenho um crachá igual ao seu, mas eu fico observando. Crachá igual ao meu. Eu imagino que todos nós passamos obrigatoriamente por isso, porque para você encontrar a luz, você precisa transitar pelas sombras, sabe? Entender as sombras. Para você entender as sombras, você precisa transitar pelas sombras. Imagina assim. Então, se, na minha concepção, não tem essa sua visão, esses seus contatos, nessa minha visão, eu entendo que a vida é assim, e que todos passam por isso, é porque o sistema é assim. Então, se o sistema é assim, nós não temos um outro caminho para a gente se desviar, a gente só vai conseguir desviar, a gente só vai conseguir encontrar um outro caminho a partir do momento dessas vivências, né? Que a gente tem essas vivências e vai se descobrindo. Eu acho isso muito bonito, O papel das trevas, eu acho maravilhoso isso. E é só assim que a gente consegue enxergar as coisas e, principalmente, valorizar as coisas. Porque a gente só valoriza, a gente só valoriza quando oferta, quando passa, no processo difícil. Isso normalmente, claro que não precisa disso. Mas quem de nós, quem dessa sala, quem desse mundo, consegue ter uma trajetória limpa, direta, objetiva, em direção a Deus? Se você conhece um caminho assim, explica para nós. É que você esquece do momento encarnatório que cada um de nós vive. Nem todo mundo está no mesmo momento encarnatório. A maioria de nós está no momento de encarnação de aprendizagem. Alguns de nós vai começar a entrar a partir desta encarnação ou da próxima na encarnação chave. Mas alguns não precisam nem estar encarnados, mas eles estão. E então, se ele não precisa estar encarnado, que momento de encarnação que ele está? Ele tem que passar por todas essas dificuldades? Nossa, não. Porque ele escolheu vir. Nós aqui não escolhemos vir. A partir do momento que nós somos criados e a gente recebe um mental, mesmo dizendo um corpo humano, mas um mental, nós somos, partimos do zero. Se você parte do zero, existe um caminho direto para a luz? Não. O caminho direto, o caminho é para a luz, mas existe um caminho para a luz que a gente pode simplesmente passar ao largo de todas as vicissitudes, de a gente não se deixar corroer por esse mal necessário, que na minha visão é um mal necessário. Todo mundo passa por essas fases. O problema que eu estou falando, o momento encarnatório que a gente está. Muitos seres que estão aqui hoje encarnados não vão passar por essa fase. Porque já passaram. Ah, sim, isso já passaram. Todos passaram. Isso quer dizer, se todos passaram, é porque é do sistema isso. Sim. É da lei. É do aprendizado. É do aprendizado. Todo mundo tem que aprender do mesmo jeito. Então a gente não precisa se matar, não precisa se culpar. Não precisa, mas a gente se culpa. Mas o tempo que cada um passa estudando na lama é diferente. Oi? O tempo que cada um de nós passa mergulhando na lama é diferente. É diferente por causa do nosso orgulho. É ele que faz quanto tempo a gente vai ficar no chiqueiro ou não. E hoje a maioria de nós ainda está no chiqueiro. Apesar de não gostar do cheiro, mas continua. E ainda com bicho de pé. Bicho é legal. Não. Não é não. Não é não.
Não se vem com esse negócio de coceirinha, não. A mediunidade, ela é positiva, negativa, ela tem valores, não tem. A mediunidade, ela é sempre neutra, pessoal. É aquilo que eu faço com ela que é a grande diferença. E as nossas quedas sempre estão vinculadas ao nosso campo mediúnico. Sempre. Como que eu lido com o meu campo mediúnico? É aí que está a diferença. Então nós vamos cair porque usamos nosso campo mediúnico de forma incorreta. Valorizamos demais as nossas emoções, demais os nossos sentimentos. E aí eu sou derrubado. Pela minha própria mediunidade. Ela me derruba. Nenhuma entidade, nenhum espírito vai me crucificar. A minha própria mediunidade me derruba. Nós somos espíritos, não somos encarnados. Nós somos espíritos e nós não aceitamos essa espiritualidade que temos. E a mediunidade nos empurra o tempo inteiro para a espiritualidade. Mas eu não quero, eu quero ficar aqui. Por quê? Eu estou no mundo das emoções. 5 sentidos. Estou no mundo das emoções. Quero abastecer as minhas emoções. E é aí que eu caio. A minha mediunidade empurra para a espiritualidade, onde eu não tenho essas emoções. E ninguém quer se livrar delas. Por isso que a gente tem apego e egoísmo. Eu não quero me livrar das emoções. Como fazer isso? A gente consegue gostar das pessoas indistintamente? Vocês conseguem amar alguém indistintamente? Vocês sabem que amor não é emoção, né? Amor não tem emoção. Aquilo que a gente chama de amor, não é amor, é outra coisa. Porque o amor incondicional, ele não entra no mundo desta vibração. Ou seja, não existe emoção no amor. Existe um sentimento. Um sentimento de união, de paz, de fraternidade. Mas a emoção que nós achamos que é amor, não é amor. É outra coisa. Você vai ter que classificar isso de um outro jeito. E é difícil a gente entender isso. Esse amor incondicional, com as coisas e com as pessoas. Não é amor. A gente chama de amor, eu entendo. A gente chama, tenho filhos também, a gente chama de amor pelo filho, pelo marido, pela esposa, pais, enfim. A gente chama de amor, mas não é esse sentimento que está atrás. Quando eu começo a ver aquele filho, vamos pegar o filho já que você falou, eu começo a ver aquele filho de um outro jeitinho, ou seja, eu tenho que tratá-lo como trato a todos. Se ele errou, ele vai ter que arcar com essas consequências. E nós sabemos que a maioria dos nossos filhos, a gente não deixa arcar com as consequências. A gente protege. E eu pergunto, que tipo de amor é esse? Que tipo de amor? Isso para mim não é amar. Você falou do amor da pessoa, né? Só ele, o redenção, que ele nos deixa uma vibração negativa. Porque como nós não estamos gerando amor e redenção, a gente sofre. Sim. Qualquer coisinha que vai e fica em depressão. Esse incondicional que você vive, eu vejo na minha proteção, né? Porque ele não cobra nada, ele não é nada em troca. Ele é amor. Isso a gente não cobra. A gente só ama. E não precisa estar perto para eu conseguir amar essa pessoa. Ele pode estar muito longe, e pode estar até em outra dimensão, continua amando do mesmo jeitinho. Que não é a verdade com o nosso filho. Não é a verdade. A gente só se sente bem quando está perto. Quando eu consigo proteger. Quando eu consigo dar de tudo para ele. Não estou falando que seja errado fazer isso. Mas eu cobro dele. Eu vou cobrar dele.
Eu vou cobrar. Nossas frustrações, nossas não realizações, e do que a gente precisa amar. E é tão difícil. As mães é mais difícil entender do que os pais. É que os pais são meio retardados, então eles não prestam muita atenção nisso. Mas as mães, elas têm mais dificuldade porque aquela criança que veio, que foi gerado pela barriga, ou não, ou com uma adoção, tanto faz, tá? Existe um comprometimento que não é somente o comprometimento desta vida. Se essa criança foi trazida para você, ou está conosco nesse momento, existem comprometimentos muito antigos que fez com que essa criança se aproximasse. Pode ser comprometimentos positivos ou negativos, mas ela foi trazida e existe um laço que não é de agora, já vem vindo. Tá? E a gente não consegue identificar isso. E são esses laços que eu tenho de sentimento. Algumas mães têm repulsa pelo filho e outras mães puxam. Invariavelmente, as mães, principalmente as mães, geram muitos sentimentos de culpa com relação a essa criança. Aquilo que não vai dando certo, aquilo que ela não consegue realizar, a culpa pega, pesado. E mais para frente não consegue lidar muito bem com esses sentimentos de culpa. Mas para mim, volto a falar, não é o amor universal, sabe? Não é aquele amor que não tem amarras, sabe? Que você lida de uma forma muito diferente. Nós estamos aprendendo? Sim. Estou falando que ninguém consiga trabalhar o amor. Ao contrário, a gente consegue, mas a gente está no aprendizado. O amor materno é um dos sentimentos mais puros que tem? Eu considero. O amor materno pelos filhos que tem de uma maneira geral, eu considero um dos sentimentos mais puros que existe. Mas ainda precisa ser mais lapidado. Precisa ser mais lapidado. Significa o quê? Todo mundo que está encarnado, ou nessa, ou em outra existência, vai passar pelo processo maternal. Vai passar. Precisa passar pela maternidade. Você pode até ter escolhido nessa vida não passar por essa fase, mas todos nós temos que passar, porque senão a gente não consegue dar o salto do amor universal. A maternidade faz parte desse sentimento. Faz parte desse sentimento. É escala, sabe? Você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. É possível fazer um outro caminho? Na maioria de nós vai ser muita dificuldade de fazer esse caminho. Então, mesmo os meninos que estão aqui... Tudo bem, Dala? Tá. Mesmo os meninos que estão aqui, vai ter que enfrentar essa maternidade. Eu considero isso. Tem aprendizados incríveis atrás disso. E a gente tem que exercitar isso. Por mais que a gente tenha outras vivências, outras relações, tá tudo bem. São escolhas que a gente está fazendo. Ou nessa vida ou em outra, nós vamos ter que, vai ter que passar por isso. Porque essa questão de ser homem ou ser mulher, para a espiritualidade, é muito estranho isso para eles. Eu não estou falando de espiritualidade próxima, é espiritualidade superior. Isso é muito estranho. Não existe essa diferença entre eles. Mas para aprender, para chegar nesse amor universal, o amor materno é o mais que se aproxima. Está longe, mas sabe, é o que... Então, invariavelmente, ou a gente já experimentou e não lembra direito, ou vai experimentar isso ainda. Tudo bem, Clélia? Eu já vou ter logo o quinto. O quinto processo. Mas isso vai acontecendo. É uma questão natural isso, uma questão natural. E a questão da encarnação nossa é de aprendizado, não tem... A gente acha que é de resolver karmas, de resolver coisas pendências do passado, não é isso. A gente está aqui para aprender. Alguns são resistentes ao aprendizado, porque aprendizado significa mudança de conduta, mudança de percepção, e a gente não gosta de fazer isso, a gente quer, eu encontrei o meu caminho, é desse jeitinho, qualquer coisa fora eu não aceito. E a gente tem que estar aberto a mudanças, né? Muitas mudanças. E essas mudanças... a gente tem que reconstruir, né? A gente tem... Não tem outro jeito. Dá para entender por que a gente passa por dificuldades financeiras,
de relacionamento, de trabalho, pessoais, íntimas. Por que a gente passa? Doenças. Por que a gente passa por essas situações? É karma aí? Não tem karma aí. Por que a gente passa por isso? Aprender, pô. Não é o aprendizado, é a desconstrução. A dificuldade vem para desconstruir. Porque se está tudo como eu gosto, eu não aprendo. Eu continuo do mesmo jeito. Não enche nada. Já está cheio. Então eu tenho que passar por uma dificuldade para fazer o quê? Desmontar tudo. E desmonta, via de regra desmonta. Porque você começa a ter dificuldade aqui, ali, e parece que não vem uma só, né? Vem uma, duas, três. Por quê? Nós empilhamos demais a nossa construção, nossa maneira de ver as coisas, que uma só não quebra isso. Então tem que vir várias para desmontar. Bom, agora desmontou. Tá bom, então monta agora outra vez. Monta agora. E eu tenho que montar de um outro jeito. Porque financeiramente eu já não tenho mais aqueles recursos, eu tenho outros recursos. Então eu tenho que reconstruir com uma nova realidade. As relações minhas já foram quebradas, então não dá mais para me relacionar daquele jeito, eu tenho que me relacionar de um outro jeito. O meu filho foi embora. Como é que eu faço agora? O que eu faço agora? Eu tenho que achar, tá vendo? Eu tenho que achar um outro caminho. E essas são as crises que a gente passa. De reconstrução, ou seja, vem para desmontar e eu achar um outro significado para a minha existência. Então, se eu estou aberto, essas crises não vêm. Porque o tempo inteiro eu estou construindo. Mas para construir, eu tenho que esvaziar, dá para entender? Se eu sou muito apegado, eu não consigo esvaziar. Aí eu não cresço. Essa dualidade, nós somos seres humanos numa dimensão dual. E como isso se processa, isso que a gente precisa trafegar também pela sombra, trafegar pela luz. E é do processo, né? Trafegar mais pela luz ou pelas sombras é muito de cada um. A escolha é nossa. Aceitar que você tem sombra, também que você tem luz, colocar isso em equilíbrio da melhor forma que você pode usar. Sim. A grande dificuldade nossa é aceitar que nós podemos fazer as coisas. E a maioria de nós trabalha com uma estima muito baixa. Eu não consigo fazer nada. Não acredita em nós? Eu acredito nos outros. Os outros conseguem. E eu não consigo. Aí o negócio vai enroscando. Isso tudo é mediunidade? Né? Mas eu sou abençoado por ter essa mediunidade de cura, essa psicofonia, ou seja, incorporo. Eu sou médio esponja, é isso? Atraio tudo para mim. É uma bênção isso? E aí? A gente consegue lidar com essas energias que nós fluímos o tempo inteiro, né? A gente flui essa energia o tempo inteiro. Arrastando entidades, arrastando as energias, pegando aquilo que as pessoas foram gerando, limpando os ambientes, ficando meio troncho, até adoecendo, né? Porque a mediunidade não trabalhada, ela adoece. É a água parada, ela vai estragar o nosso corpo, vai chegar no nosso corpo astral, vai chegar no corpo mental. E aí eu vou arrastar isso entre encarnações. Já vem doente. Porque não quis fazer o que tinha que fazer. Ou usou magia demais, quando não podia usar. O nosso orgulho faz com que nós usemos magias indistintamente. Eu só posso usar magia para ajudar. Mas não é ajudar magia para quem eu amo.
Esse pode. Esse pode. Com esse amor universal, eu posso usar a magia com todos. Vai dar certo. Agora, aquele amor que não é universal, se eu usar, eu estou fazendo magia negra. E eu não aceito isso, que é magia negra. A sua intenção vai ser sempre boa. Eu quero ajudar. Ótimo. Mas é essa ajuda que você tem que dar? Isso a gente não consegue medir. A gente não consegue medir isso. Não consegue. Em muitos casos é assim. Porque certas ajudas que nós damos, nós tiramos o aprendizado da pessoa. A gente tira o aprendizado dela. Nós interferimos nas escolhas dela. E a gente não aceita isso. A gente não aceita. E normalmente envolve filhos. Normalmente. Esse é o pacote principal nosso. Eu entendo a boa intenção nossa de querer ajudar, querer proteger, que nada de ruim aconteça. A gente entende isso. Mas a nossa interferência em excesso faz com que a gente transforme aquela criança, que depois vai ser um adulto, numa dependência total de você. E ela não pode ser dependente. Ela tem que adquirir a sua independência. Ela tem que adquirir. E eu tenho que ensinar essa criança a ser independente. Eu tenho que ensinar. Não é a escola que vai fazer isso. Não são os amigos. Eu tenho que ensinar ela a ser independente. Inclusive de mim. Isso dói. Isso me incomoda. Os casais também criam uma interdependência. A mesma coisa. Toda relação, a princípio, a gente junta através de afetividade e tudo mais, ou até de alguns interesses, tá? Mas com o tempo a gente tem que, independente se é marido e mulher, se é companheiro, se é de trabalho, não interessa qual tipo de relação, pode ser de filho, parental, nós temos que trabalhar a independência. Mas é difícil falar com muitos que estão aqui, porque principalmente algumas mulheres aqui, elas são as matronas da família. Tudo vem para ela. Vocês conhecem alguém aqui nessa sala assim? Tá. São as matriarcas do grupo. Quer dizer o quê? Tudo cai no seu colo. E aí chega num ponto da sua vida e você fala, tô de saco cheio. Eu não aguento mais esse negócio. Mas é tão interessante que continua agindo do mesmo jeito. Puxa tudo. É você que resolve isso, resolve aquilo, leva a pessoa atrás, não sei o quê, blá, blá. Tá tudo com você. Por quê? Você é a matriarca da família ainda. Não abre mão disso. Mas é o poder que vem junto, né? Eu entendo isso. Eu entendo isso. Eu entendo isso. Eu entendo isso. E isso cada vez mais a gente sente em vários grupos familiares. Muitos de vocês passam aqui pela MACA ou pela energização para ser tratado e a gente entende a quantidade de pessoas presas no seu campo mental. Eu não acho que seja o poder que ela falou, não. Hã? Eu não acho que seja o poder que ela falou, não. Não sei. Controle. Mas é o poder. Não, mas é o poder. Você está no controle, você Mas é o poder. É o poder, sim. É o poder nosso que a gente não sabe trabalhar direito isso. Porque naturalmente, se você acha que você precisa fazer pelo outro, é porque você acha que o outro não pode fazer por si. Sim. E isso é ego. É difícil a gente entender isso, porque a gente não percebe no nosso dia a dia que a gente faz isso. A gente faz e puxa. Está errado. Está errado ajudar as pessoas? Não está errado ajudar as pessoas. Mas, novamente, nós temos que aprender a trabalhar a independência das pessoas. E a gente não faz isso. Deixa que eu faço. Porque eu faço melhor. Deixa que eu faço que eu faço melhor. Porque, inclusive, eu sou perfeccionista. Eu não erro. Vocês erram. Eu não. Que legal isso, né? Isso também é uma muleta, né? Porque enquanto eu estou ocupada com o problema do outro, eu não estou ocupada com a minha dor. Eu não olho para mim. Eu não olho para mim. Mas porque eu sou médium, isso vai me pegar. Eu vou chegar um pouquinho mais lá na frente, isso vai me pegar de cheio. Porque eu não fiz o que eu deveria fazer com a minha mediunidade. Porque, teoricamente, eu faço o quê? Eu cuido de todos.
Faço tudo. Inclusive em casa, sabe? É um motorzinho. Legal. Ótimo. Cadê você? Cadê você na história? Quando você vai se perceber, essas pessoas já envelheceram, estão morrendo tudo, sobrou você. Aí você fala, e agora? E agora? Como é que eu vou fazer? E se você não for médico, qual a diferença? Hã? Se você não for médico, qual a diferença? Todos são médios, é essa a diferença. Que seja. Mas essa mediunidade lá na frente vai te cobrar, ela vai te cobrando. Só que eu não aceito que seja mediunidade, eu não aceito isso. E invariavelmente o que nós vamos fazer? Eu vou somatizar. Eu vou somatizar. E aí vai vir uma doença para mim. Nós não vamos escapar de certas doenças. Não vamos escapar. Campo mediúnico não trabalhado é doença à vista. O morbo astral vai descer. Ele não deveria descer, eu deveria dissipar ele. Como é que eu dissipo? Trabalhando a mediunidade. Eu trabalho, isso daí é dissipado. Não chega até o físico. Ele é queimado no corpo etérico. Então. Vocês não vão me contradizer, ficar nervosos? Pode, eu estou indo bem? Bom, aqui a gente colocou alguns sintomas. Vê se vocês estão enquadrados um pouquinho aqui. Cortou aqui um pedacinho aqui embaixo. Essa água é minha? Interessante essa parte, né? Tony falando sobre não é um problema, mas o alerta que tem algo, que às vezes a gente sente algumas energias, algumas sensações. São alertas. E eu não aceito esse A gente não alerta. aceita, né? Eu passo por cima. É. Vai vir mais alertas. É. Mas vai chegar um tempo que eu vou cair por causa disso. A mediunidade, ela não tratada, não trabalhada, ela consome toda a minha energia vital. Ela desmonta a minha energia vital. Ela faz isso. E é a minha mediunidade. Para de falar que é obsessor. Obsessor é o tema da tarde. À tarde a gente vai falar de obsessão. Tá. Mas a mediunidade acaba nos desmontando. Seriamente. Isso a gente chama de síndrome da mediunidade reprimida. Tudo bem aqui? Tem mais aqui, ó. Tem uma listinha. Vocês estão com algum desses sintomas hoje? Vê se está. Quer dizer o quê? Mediunidade não muito bem... A lista tem mais uma folha, tá? Eu vou virar. Leia essa daqui, eu tenho mais uma. Vê se vocês estão com algum desses trequinhos aí. E é muito interessante que a gente sabe, vai fazer o quê? Vai procurar um médico, vai tomar umas bolinhas, vai fazer terapia, vai não sei o quê. Não que seja errado fazer isso, mas poderia ser facilmente resolvido se você trabalhasse sua mediunidade com mais intensidade. Aqui não é só tratamento espiritual, tá? O tratamento espiritual ele vai aliviar, mas não vai resolver. Você tem que trabalhar a mediunidade. Aí essas coisas devagarzinho vão sendo dissipadas. Oi? Vem numa roda de desobsessão. Você vai entender o que é trabalhar a mediunidade. Venha trabalhar na cura, dando energia e tirando as melecas das pessoas. Aí você estabiliza. Vocês estão com algum desses daqui? Um pelo menos? Um pelo menos? Posso virar a folha aqui? Tem mais alguns aqui, ó. Você tem mais alguns desses aqui também? Hã? Tem mais uma listinha aqui. Vê se vocês estão... Pelo menos um desses, sim. Essas leituras são legais.
Tudo bem aqui? Tranquilo? Não, agora que você mostrou isso daí, tudo bem mal. Também exagerado isso, hein? Tá bom. Qual a finalidade dessa mediunidade que a gente acha que tem ou que não tem, sei lá? Alguns itens eu coloquei aqui, né? A maioria de nós está enquadrada em 2, 3, 4, ou talvez todos esses itens aí. Por isso que a gente vem com mediunidade mais ostensiva ou menos ostensiva. Sempre está vinculado a alguns desses caras aqui. E às vezes mais do que um, né? Às vezes mais do que um. Alguns nessa sala escolheu, viu? Escolheu vir assim, com aquela família. Será que são só alguns mesmo? Alguns escolheram. Eu acho que não. Alguns escolheram vir. Na hora do que a gente chama de concílio, né? Concílio familiar, eles se juntam, né? Toda a família espiritual e vai definindo grupamentos com quem você vai casar, com quem você vai se relacionar e quem vai vir na sequência de você. Isso já é acertado, décadas e décadas e décadas para trás. E aí vai descendo. E aí vai descendo. E esses ajustes, muitos pedem. Eu quero vir com ela para resgatar com ela. Pode ser com marido e mulher, ou ela vai ser minha filha. Hã? Não. Sim. Tem erro não. Tem erro não. Ele disse que eu vou ser filha dele. Minha vingança será maligna. É lógico que a gente tem sempre o livre-arbítrio, né, de poder escolher. A gente sempre pode escolher, fazer outras escolhas, mas aquela pessoa que estava programada, ela vai aparecer na sua vida. Vai aparecer. Pode não ser a primeira. Levaram você para o concílio também? Lógico. Você tinha consciência de tudo isso aqui? Mais ou menos. Mas essas relações, elas sempre vão aparecer conosco, tá? Invariavelmente. E até como filhos, né? Eu posso escolher nessa vida não querer ter filhos. Eu posso fazer essa escolha. Tá bom, mas essa criança vai nascer e vai ficar perto de mim. Ela vai nascer e vai ficar perto de mim. Provavelmente vai ser de algum parente perto, ou eu vou conviver com ela na escola, sei lá, sabe? Alguma coisa vai fazer com que essa criança se aproxime de mim. Porque provavelmente ela tinha um resgate comigo. E era para ser minha filha ou meu filho, sei lá, alguma coisa assim. Essa pessoa vai ficar perto, ela vai dar um jeitinho de se aproximar. E acontece assim mesmo. Pelas opções que a gente vai tendo, as pessoas vão se aproximando. E muitas vezes eu vou encontrar essa pessoa aonde eu trabalho. Vou encontrá-la na rua, qualquer lugar. E essa aproximação, ela vai acontecer. Vai acontecer. Vocês ficam imaginando como que esse planejamento é feito, né? Para que eu encontre a pessoa naquela região, e aí você vai viajar, encontra ela num outro lugar que... No livro, as coisas continua, eles mostram isso lá no bem, final, né? lá no finalzinho. Eles fazem O desenho. quem vai encontrar Com vai quem? casar E é vai herdar a interessante que às vezes fortuna. você não encontra logo que você cria uma família, né? Você vai encontrando algumas pessoas quando você já tem uma certa idade. E isso vai surgindo na tua vida quando você acha que está tudo definido, né? É isso mesmo. Aqui eu coloquei algumas finalidades da mediunidade, né? Pode reparar que a humildade aparece aí, né?
Somos humildes? Então a gente vai voltar. Como médium. Cada vez mais ostensivo. Não é humilde? Tá bom, volta. Então aprenda a ser humilde hoje. Bernardo? Em nome da minha humildade, eu quero me abster de comentário. Entendi. Tá bom, Bernardo, tá bom. Tem orgulho da sua humildade. É, senhor Ailton fala bastante isso. Ailton fala. Fala bastante isso. Bom, que tipo de médium vocês são? Que tipo de médium? Médio. Eu sou médium, é isso? Tem pedra mesmo. Eu não coloquei médio pedra, eu devia ter colocado médium pedra, né? Não pus essa classificação aí. Se empurrar, não vai. Mas que tipo de médium nós somos aí? Aonde que vocês estão enquadrados aí? Você não pôs médium de corredor, eu sou médium de corredor. Médio de corredor, fica aí no corredor. Entendi. Todos esses descritivos aqui é mais uma questão didática, né? Mas todo mundo tem tudo isso daí, ó. Mais ativos e menos ativos. Sim. Dá para, inclusive, exercitar, ou seja, você ter mais força em um desses daí qualquer. É possível fazer exercícios, pode-se dizer assim, né? Ou práticas que leve a desenvolver qualquer um desses casos aí. Basta você ter uma certa predisposição de querer fazer. Tudo é aprendizado, né? Até isso eu consigo aprender a ser melhor. Porque isso todo mundo tem. É latente isso. É latente. Você... Qual que é que você falou? O segundo ali? Efeitos intelectuais ali, né? Você consegue captar com facilidade energias de outros seres e consegue escrever, você consegue descobrir coisas, inventar coisas. Também. Com facilidade. Não tem dificuldade nenhuma por isso. Inclusive a criatividade está muito vinculada a esse intelectual. Pessoas muito criativas. Muito criativas. E nós achamos que a criatividade é nossa. Não é nossa. A gente só tem facilidade de captar essa energia e puxar. Eu sempre achei muito estranho isso. Por quê? Porque parece que a gente não tem méritos, né? E parece que eu preciso se encarnar para mostrar que eu sei alguma coisa. E eu entendo isso, entendo a influência dos espíritos, entendo isso, é maravilhoso. Mas será que não tem nada da gente? Que preste! Precisa saber alguma coisa. E eu entendo que a gente expressa coisas nossas bem, sem essas influências. Mas é evidente que quando essas influências vêm de um campo de luz, elas trazem um conteúdo muito mais expressivo. Entenda-se. Mas nem uma bobagemzinha a gente consegue fazer sozinho? Bobagem sim, certo? Bobagem sim. É que a maioria de nós não tem permissão de trazer as bagagens anteriores para essa existência. Você é bloqueado. Por que isso acontece? Porque eu tenho que ter N experiências nos campos mais variados da vida. Se isso eu sempre trouxer de outra existência, eu não vou aprender outras coisas. E eu, como espírito que mais para frente vou me transformar, sei lá, num anjo, sei lá, alguma coisa assim, eu tenho que ter experiências das mais variadas. Então eu tenho que obrigatoriamente esquecer tudo e zerar e começar tudo outra vez. Eu posso estar sobre
Isso acontece. Trazer para cá um conteúdo que eu construí, um conteúdo bom. Isso acontece. Isso não tem influência de um terceiro. Isso pode acontecer. Mas na maioria das vezes isso vai ser bloqueado, se não for nessa vida, mas na outra vai ser bloqueado, porque eu não posso continuar sendo só aquele tipo de ator junto à comunidade. Porque na verdade você vai ter a manifestação do seu espírito perfeito. Sim. E aí todas as suas histórias pregressas, você pode se despertando na sua vida atual. Isso pode acontecer. E inclusive o que nós normalmente fazemos, a gente acaba usando isso de uma forma muito mais negativa do que positiva. Essa que é. Hoje, para tentar, né, nos empenhar a fazer de uma forma mais positiva. E Sim. buscar a nossa luz também no nosso espírito perfeito. Existe a necessidade que eu aprenda outras coisas. Eu sei que cada um de nós aqui tem uma tendência de executar trabalhos fora daqui numa determinada linha de conduta, uma determinada linha de raciocínio, ok? Mas por que hoje eu estou direcionado para isso? Porque as outras linhas foram canceladas, porque eu tenho que achar outro caminho. E muitos de nós têm uma dificuldade tremenda de achar qual é o caminho. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer medicina ou eu tenho que fazer direito? Você fica assim, ó. Eu posso fazer, mas eu tenho que exercitar essa decisão que eu vou fazer. E ir para frente. É uma nova experiência? Sim, porque o meu espírito precisa ser abastecido de outras experiências. E infelizmente a maioria das nossas experiências lá de trás, ela vai inflar o meu orgulho, e isso que me pega. Então tem que ser, sabe, cancela, zera, aprende outra vez. Mas em outro campo, para ir abastecendo o meu ser. Um espírito iluminado, ele sabe o quê? Ele sabe de tudo. Ele já vivenciou inúmeras experiências nos mais variados campos da ciência, da arte, da filosofia. Ele já vivenciou tudo. Aí ele se eleva. Se eu não tiver esse conhecimento, eu não consigo elevar. Não dá. Então, o véu do esquecimento entre encarnações é para isso. Zera. Uma personalidade muito forte em outras existências, isso vai interferir? Interfere. Mas na maioria das vezes ela vai ser cancelada, começa tudo outra vez. E aí entra o campo mediúnico. Porque eu tenho que estar aberto para receber outras intuições e escolher outra função. Outra função. E aí quando se fala que você, quando desencarna, você continua fazendo mais ou menos o que você estava fazendo aqui? A nossa tendência é repetir isso. No astral. No astral. Então, por exemplo, você estava estudando, a gente está assistindo palestra, vamos supor que a gente desencarne e a gente continua lá estudando ou trabalhando. Não necessariamente nisso, né? Porque a maioria aqui não gosta do que a gente está fazendo aqui. Vem aqui por uma necessidade. Acho que você está... Não, assim também não, né? Assim também não? Quando a gente gosta, a gente não assiste só palestra, a gente trabalha. E não vem só bater o ponto. Não vem só bater o ponto. Bater o ponto quer dizer o quê? Você vem, faz sua tarefa e vai embora. Não é isso. Que nós chamamos de médium profissional. Então, e o que é o médium profissional? Ele vem aqui, faz a tarefa dele e vai embora. Ele não está preocupado no que ele fez, no que ele ajudou, o que ele pode ajudar mais. Ele está preocupado em se equilibrar, o resto que se exploda. Mas a mediunidade só se pratica dentro de uma casa espiritual? Na maioria das vezes, sim. Dá para fazer isso fora? Até dá. Mas nós não vamos ter... Eu acho que a gente deveria ser médium 24 horas por dia. Nós somos. Não, e exercer. Nós somos. Mas é essa a questão. Fora daqui, a maioria de nós não consegue trabalhar isso muito bem. Esse é o aspecto do nosso mental que ainda não quer. Quando quiser. É possível fazer fora daqui? Sim. Mas a prática começa dentro de uma casa espiritual e você tem que levar isso para fora. Tem que fazer esse intercâmbio. Mas não é só aqui que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer fora daqui também. Se eu não conseguir trabalhar desse jeito, eu vou continuar sendo o médium profissional. Trabalho aqui, acabou, lá fora eu sou outra pessoa. Não posso ser outra pessoa. Tem que ser a mesma. Eu tenho que ser a mesma.
E é essa a dificuldade que nós temos. E é o engajamento, é a prática mediúnica o tempo inteiro. E eu tenho que trazer isso para a minha vida. Só que a prática mediúnica vai me empurrar num outro fator muito sério, que é a questão dos valores. Porque aqui em alguns trabalhos a gente bate muito pesado na questão de certos valores, a forma como deve fazer, a gente não pode passar certos limites, mas lá fora a gente não respeita isso. E é aí que o negócio pega. Principalmente o médium, a forma dele atuar fora daqui diminui muito as chances de erro dele. Conforme eu vou aprendendo certas coisas, certos valores, quer dizer, você já sabe. E lá fora, eu estou fora. Aí o negócio pega. Porque os valores aprendidos têm que ser respeitados lá fora também. Não estou falando que é o arca. Qualquer casa vai funcionar. Mas dentro de um ambiente como esse, o exercício da mediunidade é muito mais ativo. Assim, gratificante. A gente aprende muito mais, nós estamos dentro de uma ambiência espiritual diferenciada do que quando eu estou andando na rua. Eu penso isso que está falando, eu acho perfeito isso. Mas eu tenho que levar isso lá para fora também. Tem que levar. Mas aqui a gente traz, aqui a gente consegue uma bagagem muito maior para a gente se manifestar fora. Aqui dentro é uma escola muito mais ativa, mais intensa. Você acha? Eu acho. Eu penso que dentro de uma casa espiritual, seja ela qual for, o seu nível de consciência que for, é a escola. Só que o conhecimento, sem pôr em prática, a gente aplica. Então, a sabedoria está em você praticar cada aprendizado seu, a cada escola que você frequentar, né? No seu livre-arbítrio escolhe estar, pelo amor ou pela dor. Né? Mas pôr em prática é o segredo. Fala. Só deixa ele falar primeiro. O quê? Aqui eu coloquei os principais, tá? Mas ele está aqui, ó, psicógrafo. Sim. Tá aqui, ó, esse médio aqui, ó. Sim. Todos nós temos uma assinatura bioenergética. É como se fosse sua impressão digital, como se fosse aquela identificação de fundo de olho. Tá? Todo mundo tem uma única identificação bioenergética. Tudo que nos pertence, ou tudo que eu ponho a mão, tudo com aonde eu me relaciono ou aonde eu vou, eu deixo a minha assinatura. Ela vai ficando. Quanto mais eu fico perto de um lugar, ou de alguma pessoa, ou de alguma coisa que seja minha, mais ela fica impregnada com a minha assinatura bioenergética. Os médios psicógrafos, eles conseguem fazer o quê? Eles leem essa assinatura. Eles conseguem identificar a assinatura de outra pessoa. E aí entra no campo mental daquela pessoa. E descreve com facilidade o que aconteceu. Qual o problema? Eu faço isso também, rapaz. Rapidinho. Nem abre a capa. O Chico pegava o livro e falava assim, nossa, que livro lindo esse.
estava nem aberto. Eu não estou nesse nível, né? Mas se eu abro um pouquinho o livro, dou uma olhadinha nele, assim, tá tudo bem, vamos em frente. Próximo. Já tentei botar embaixo do travesseiro. Você pode dar um curso sobre isso para nós? Uma palestra, pelo menos? Uma palestrinha? Eu tenho muita facilidade para esse tipo de material. Tenho muita facilidade. Quando você era criança, você era normal? O que é normal para você? Eu não sei. É o contrário disso que você é. Eu não sei. Eu consigo captar muito fácil a assinatura das pessoas. Qual é a sua média escolar? Hã? E de vez em quando. E os outros também deixam a assinatura deles em nós? Sim. Nós somos uma mistura de assinaturas. As pessoas que ficam perto de nós vão deixando parte das assinaturas nossas. Que nós chamamos em psicologia de inconscientes coletivos. São as assinaturas que a gente vai adquirindo ou vai pegando em todo o entorno que a gente está. O médium psicógrafo, ele consegue captar esse campo. E a gente pode entender que essas assinaturas bioenergéticas, você falou, elas têm a ver com a nossa família espiritual também? Até tem, mas esse não é o foco principal. Ele está muito mais vinculado aos corpos inferiores. Que a gente deixa uma assinatura. E todo lugar que a gente frequenta, essa assinatura é como se fosse um rastro, né? Ela vai criando um rastro, ela fica lá. Pode durar mais ou menos. E a gente fala que tem maldição entre famílias, não é assim? De objetos e coisas. O que na verdade é? É um campo de assinatura que foi transferido de geração para geração para geração. Mas também fica quando se tem empatia, né? Porque a gente aprende a interação. Tudo tem a ver com afinidade. Tudo tem a ver com afinidade. Você atrai algo que seja mais positivo ou negativo. Tudo tem a ver com afinidade. Tudo tem a ver. Essa assinatura que vai nos manter aqui ou nos jogar do exílio. Essa assinatura é a minha frequência? É a sua frequência, mas a assinatura é só como se fosse, ó, deixei minha digital aqui, ó, deixei minha digital aqui, deixei minha digital aqui. Eu não posso entender isso. Deixar minha digital é minha digital e energética. Tá? E minha digital energética é a projeção da minha frequência. Eu estou tentando fazer uma analogia. Você conhece cachorro, né? É isso. Então, o cachorro faz o quê? Você anda com ele na rua, sei lá, ou vê o cachorro andando, o que ele vai fazendo? A digital é outra. Então, é essa digital. Ele vai fazendo o xixizinho dele, fazendo o quê? Ele vai... como é que fala? Esse território é meu. Então, o campo bioenergético nosso, ele vai deixando essas sequelas, que é o quê? Esse território é meu. As coisas, as pessoas são minhas. Então, nós temos assinaturas digitais de outras pessoas em nós, porque elas acham que são donas da gente. A gente permitiu? Não tem permissão, só tem a posse. Tony, quando eu desencarno e me desapego, essa impressão, essa digital some dos objetos? Da noite para o dia, não, ela pode demorar muito tempo. Depende do seu campo de vitalidade, né? A sua vitalidade. E também da minha compreensão, né? Também, mas isso pode demorar séculos para apagar. Aquela caneta é minha. Séculos. Não, e assim, às vezes o cara tá de boa, mas deixou... A questão do desencarne é só um detalhe, certo? Eu acho que o desapego é uma questão de nível de consciência. Isso sim. Mas isso é um pouco mais sério, porque existem casas, terrenos, lugares, certo? Porque pertencia a alguém, tem uma marca lá, e ela não vai sair tão fácil. Aí você muda para lá. Aí você não sabe o que acontece lá dentro, porque não tem jeito de ajustar aquilo lá. Porque aquilo lá não é seu. Não, mas eu paguei, está até financiado, eu estou pagando ainda. Não é seu. Não é seu. A assinatura é de outro. Isso é muito comum quando a gente vai na casa dos assistidos. Também, acontece demais isso.
Então, a gente tem que entender um pouco o que é a posse, a assinatura nossa, tá vendo? O território é meu, isso. Isso acontece com pessoas também. Com pessoas também. Você sai de uma relação, pode ser conflituosa ou não, não interessa, você sai e você não consegue arrumar outra pessoa, mas nem a pau. Não tem jeito. Você fala, mas o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Ela fez xixi. Essa foi boa, essa aí foi boa. Essa aí foi boa. É a posse, dá para entender? Você traz, você marcou e não consegue soltar, não consegue soltar. E isso acontece também com certas posses que nós temos com relação a trabalho. Olha só. Eu sou mandado embora de um trabalho, ok? Só que eu assinei que aquele trabalho é meu. Isso. Olha só onde está o problema. E não vai conseguir outro emprego enquanto não soltar aquele. E eu não consigo entender porque eu já estou meses, anos sem arrumar um emprego. É a crise, isso, é a crise. É a crise mental minha, é isso que eu tenho que entender. Eu tenho que soltar, porque você não para de falar do emprego que você tinha. Ou do marido. Ou da, não sei, é dessas coisas. Você não para de falar, ou seja, você continua lá. A sua assinatura tá igualzinho, você continua com a assinatura lá. Você não soltou, não tem jeito de arrumar outro. E você fica pedindo, eu quero outra pessoa, eu quero outro emprego, não sei o quê. Mas você fala uma coisa e pensa outra. Não vai soltar. Então, enquanto você não tirar essa assinatura, quer dizer, aquele xixizinho seu, não passar lá uma água sanitária para tirar aquele... Criolina, pode ser criolina, né, também. Criolina... Um produto de gás que quebra as moléculas. Também pode ser. É o único. Então, você tem que tirar aquela marca, que é uma marca, só que é uma marca bioenergética, certo? Enquanto não tirar essa união, chame como vocês quiserem, ela não se desfaz. E ela pode se arrastar, tá vendo? Ela pode se arrastar entre gerações. E você vai levar. Você vai levar isso. Divisão de bens sempre não é bom você entrar numa divisão de bens. A minha opinião é que a gente não deveria ter direito à herança. Nós não deveríamos ter direito à herança. Eu não sou favorável à herança de ninguém. Eu entendo o direito dos homens, eu entendo a questão, eu entendo tudo isso, mas nós não deveríamos ter herança. Você deve ter aquilo que você conseguir. Ah, não consegui nada. Vai ficar sem nada. Isso sim. Isso sim. Questão material, acho que não deveria existir herança. Para mim, eu acho que isso não está certo. Eu já vi. Só espera um pouquinho. A gente não deveria ter herança. É uma coisa que vai arrastar invariavelmente essa assinatura. Ela virá. E muitos de nós não sabem depois como lidar com isso. Ah, mas eu tenho direito. Tá bom, eu não estou questionando o direito da família, o direito civil, não estou questionando isso. Estou falando, espiritualmente você vai arrastar energias que não são para você. Mas você vai arrastar. Por quê? Você precisa do dinheiro, você precisa da casa, você precisa do carro, você precisa de não sei o quê. Eu até entendo isso daí, mas é um problema. Você vai ter problema por causa dessa assinatura. Fala, Cláudia. Eu queria saber assim, por exemplo, você tem pessoas que deixam obras escritas, músicas, ou trabalhos mesmo como educador, isso é uma assinatura digital. Porque, ou não? É uma assinatura bioenergética. E aí isso vai... Vai. Ela pode se dissipar com o tempo, né? Mas, por exemplo, você tem livros e músicas que você escuta, os clássicos, por exemplo. E como é que funciona isso para aquele autor?
Depende um pouco de como ele lidou com aquilo lá. Muito dessas músicas que até hoje ainda elas estão... Esses autores são de outras esferas, né? Só vieram aqui para passar uma mensagem e foram embora. Tá? E aí pode ser usado de domínio público. Inclusive essa questão de direito autoral eu acho que não deveria existir também. É algo que eu também... Não existe, mas eu criei. Esse negócio de criar, eu fico com o pé atrás. Mas fui eu que fiz, né? Aí eu concordo mais. Até o Chico teve problema lá com o Humberto, né? Humberto de Campos. Aí foi necessário mudar o nome do autor para Irmão X, porque a família queria direitos autorais do cara que já tinha morrido. Você fica assim... Eles iam processar ele também se não fosse Humberto de Campos, porque ele estava fazendo uso do nome. Então, eu acho que essa questão de direito autoral não é correto, porque muitas das criações não são minhas, eu recebi isso de alguém, eu fui só um canal, tá, de divulgação. Mesmo que eu tenha feito a criação, né, porque eu posso ter trazido das outras esferas, de outras existências minhas, eu criei aquilo lá, tá ótimo, mas a minha assinatura ela vai continuar. Ela vai continuar por muito tempo. Entre gerações, que eu falei, eu posso levar isso entre gerações. Agora, você se apropriar de algo que não foi sua criação é complicado. E a maioria de nós, a nossa criatividade é muito pequena. Ela vem pequena, ela vem pequena. Ela pode aumentar? Pode aumentar. Pelas nossas experiências, pelas nossas inter-relações, ela pode aumentar. E ela cria interferências, né? Eu tive uma experiência bastante com o autor do livro Cortiço. Sim, sim. E ele estava trabalhando junto comigo em cena. Acontece muito. Bravo porque tinham mexido na obra. Não era como ele queria que fosse. Isso acontece muito, isso acontece muito. Não consegue quebrar, sim. Consegue. É uma imantação, né? Você tem que quebrar o campo imantado. Mas tem que usar magia para quebrar isso. Sem magia não tem jeito. Fala, Carlos. É o campo, essa assinatura. Ele consegue captar isso daí. Sim. Questão de experiência só. A nossa cultura, a polícia não é muito chegada para fazer essas coisas. É válido. Se até pessoas aqui no Brasil que estavam sendo condenadas foram tiradas por uma psicografia. Não é isso? Foi. Então. Caso de assassino. Um matou o outro. Só que foi um acidente. Alguém recebeu uma carta do próprio morto falando que foi um acidente. E a pessoa foi... Casos verídicos, aqui no Brasil. Por que não tem mais? A justiça não trabalha muito com essa situação. Eles não querem perder o mérito, né? Nossa justiça é um pouquinho diferente do que outros países. Um pouco diferente. Eles vão perder o protagonismo. Bom, vocês estão lendo aqui, né, os tipos de médiums, né? Tem mais alguns aqui. Os curadores, os psicógrafos. Tony, premonição, clarividência, telepatia, são atividades que pode se beneficiar com... Tem campos mediúnicos envolvidos, sim, mas é parte da nossa caixa craniana o que você está lendo. Essa premonição, você usa a sua parte mais frontal do seu cérebro. Tá? Então você consegue ver o futuro. E os médios, alguns médios são um pouco treinados com isso e ficam meio apavorados com o que começa a ver. Porque quando não vê uma coisa boazinha, tranquila, né? Ela abre geral. E aí vai vir algumas mensagens muito esquisitas. Normalmente vem catástrofe.
Normalmente as pessoas percebem catástrofes. Ou alguma desgraça que vai acontecer com alguém perto. Alguns médios vêm falar isso para mim, falam, eu pensei naquela pessoa, ela morreu. Eu pensei em outra, ela morreu. Tá bom, eu estou entendendo. Então não tem. Isso acontece bastante. Mas é a parte do seu cérebro que você está usando. Você está usando para frente ou para trás. E você consegue pegar essa vibração. É que é um pouco difícil para nós entendermos, né? Como nós temos corpos diferenciados, eles estão ligados por campos, por um feixe de ligação entre dimensões, a minha consciência aqui, ela também está funcionando na 4ª dimensão, que é uma outra consciência, é como se fosse um outro mundo. Então eu vivo aqui na 3ª, vivo na 4ª, vivo na 5ª, vivo na 6ª, na 7ª, ou seja, cada um com uma consciência diferente. E essas consciências, elas interagem. Então, quando eu saio dessa dimensão, pela minha consciência, e acesso à 4ª, principalmente à 5ª dimensão, eu consigo ver o futuro dessa dimensão. Isso é possível alterar? Se não aconteceu, ainda é possível. Então, eu consigo daqui interferir no futuro. É possível fazer. O que eu não consigo é mexer no passado. Esse não dá. O que está escrito está. E aí eu não consigo entender porque a gente não perdoa as pessoas. Se o passado já está escrito. Não tem o que fazer. Antônio, quando você desencarna, você sai da 3ª dimensão. As outras dimensões, os outros corpos, o que acontece? Nada. Desaparece? Não, continuo lá. Eu só saio da 3ª, eu fico na 4ª. Não é recomendado. Mas eu também não posso falar nada. Eu acho que algumas coisas podem ser tomadas de atitudes, né? Na casa aqui que a gente trabalha, a gente faz alguns trabalhos, sim. Mas aí vai entender que a pessoa vai tomar as conclusões dela. Não é necessário falar para a pessoa, a gente trabalha espiritualmente para evitar algumas coisas. A gente trabalha aqui, faz bastante trabalhos nesse sentido. Mais do que você pensa. Mas não é direcionado para uma pessoa. São coisas que a gente consegue antever e a gente vai corrigindo antes que o negócio aconteça. E corrige sim. Que normalmente alguns médiuns que trabalham na casa têm essa perspectiva de algum futuro não muito distante. Então a gente junta alguns grupinhos aqui e faz alguns trabalhos já vendo aquilo que vai acontecer. E via de regra envolvendo vocês assim em grande escala. Então a gente vai lá e dá uma puxada para evitar que as trevas se aproximem mais. A gente faz isso aqui. Uma coisa engraçada aqui numa roda uma vez, eu estava conversando depois da roda, falando de pessoas que eles estão tratando, que já estão, que sentem que está em estado terminal. Ele dentro da sutileza, disse, sabe, uma hora dessa, eu ia falar para assistir. Você faz tempo que não faz xixi rápido. Bom, vocês acreditam que a gente sempre tem muita proteção ou não? Acredita nisso? É mesmo? Por que fica com tanto medo então? Não consigo entender essa dicotomia, essa contradição mesmo, né? Não consigo entender. Simples leitura, né? Sim, porque o texto que ele está lendo normalmente é os dragões, o abismo, certo? Você está lendo Urântia, certo? O livro de Enoque, certo? Você está lendo lá do... que fala lá das camadas do inferno. O inferno de Dante. É esse tipo de leitura. Aí você precisa de um campo. Isso, então você acha que esses protetores não se aproximam? Na hora eles ficam. Né? É, bastante. E aí, o que nos espera, hein? Quais são as informações que nos esperam, hein? E aí? Isso está claro para vocês? Fácil?
Sabem de tudo isso? Essa hora que fala como você falou dos guardiões, só te dei essas perguntas, né? Os guardiões já chegaram, por isso que eu coloquei a imagem dos guardiões para eles já fechar. Agora vem, vamos lá. Tony, quando você fala os espíritas, você está dizendo que os espíritas kardecistas? Não, de uma maneira geral. Tá fácil essas perguntas aqui? Tá claro? Não tá claro? Consegue lidar com esses caras? É só desenho. Uhum. Tudo bem isso para vocês? E essa? Também é tranquila? Espíritos humanos, esses, tá? Só perderam o formato. São seres humanos. Isso tem que ser tratado aqui. Tem que ser tratado aqui. Não aconselho tratar isso fora daqui. Trata aqui. Muito perigoso isso. Precisa de um aparato um pouco maior para conseguir tratar isso. Eles são trazidos para cá para serem tratados. Não é qualquer médium que consegue trabalhar com isso. São médios específicos, rodas específicas, a gente puxa e dá um choque anímico neles. De refazimento do corpo astral aqui. Vírus, em grande escala, estão sendo cada vez mais desenvolvidos. São mutações, né? Mutação sobre mutação sobre mutação. Aí, vírus não tem antibiótico, né? Porque antibiótico não é para vírus. Tá? E a gente costuma tomar antibiótico para vírus. Antibiótico não é para vírus, é para bactéria. Bactéria funciona bem. Mas também não é qualquer bactéria, então você tem que saber qual é o antibiótico correto. Então, de preferência, você procure um médico, né? Mas não um médico que já receita para você na hora. Ele tem que saber primeiro qual é a bactéria e se é bactéria ou se é vírus, para depois receitar. Tem que fazer um exame antes. Em geral, isso que é vírus, vai pra casa. Se é vírus, não é com antibiótico que se cura, tá? Só aguardar um pouquinho que eu já vou mostrar. Criações artificiais. Esse não é um ser humano, é um ser criado, normalmente pegando um dos corpos ou subníveis nossos. São o que a gente chama de cascões. Aqui não tem um espírito, só que você tem que lidar com ele. E ele vai vir para cima. Vai drenar a sua energia. O livro fala da criação de um clone, que é encarnado, ele toma o lugar da pessoa. Só aguardar um minutinho. Ovoidização, que é um passo além daqueles desumanizados, ou seja, primeiro eles perdem a forma humana e aí se transforma num ovo. Perde totalmente os membros, né? Aqui é um ser humano que está somente com um pensamento. Aqui não tem outro pensamento, só um. E repetindo inúmeras vezes. Normalmente isso daqui é tratado por mago negro. Um mago negro que faz ele ficar nesse jeito. Pensamento repetitivo. Ou então, um bichinho desse. Anjinho? Tá. A clonagem hoje é um pouco perigosa. Dependendo como é montada. Pode ser de espírito, pode ser de ser humano. Tanto faz. Tem que tomar muito cuidado com clonagem. Se você clona um ser humano, vai vir um espírito. E o problema é qual o espírito que está vindo. Mas materializa? Sim. Dentro dessa linha dos clones existem os agêneres, né? Os agêneres são um pouco mais sérios e complicados. Os agêneres são o quê? Seres que estão desencarnados e eles se materializam. Você vai tocar, ele é sólido. Tá? Ele pega ectoplasma, solidifica e se apresenta.
O pessoal das trevas consegue fazer isso? Sim. E da luz, consegue? Também. Tem alguns andando por aí, né? Só que essa clonagem, não é clonagem, né? Esses seres agêneres, eles não duram muito tempo. Então, é questão de horas, ele tem que ir lá e se reabastecer novamente de muito ectoplasma. E normalmente vai em lugares onde tem grande quantidade de ectoplasma sendo liberado. Normalmente, não, aqui não, eles vão em matadouros. Normalmente em matadouros. E eles não usam clone? Não é bem uma clonagem, eles se manifestarem e vai conversar com você, vai te orientar, vai dar a mão para você. Dizer que é seu mentor. Tudo isso, na boa. E aí, como é que a gente trabalha essas questões aqui? Isso é a terapêutica que normalmente nós usamos numa casa como a nossa, né? Tudo isso acontece aqui. E mais. Lembrando que nós estamos numa fase dessa, né? A nossa transição planetária, ela está vindo cada vez mais forte. E como lidar a nossa mediunidade nesse pacote? E todo mundo aqui vai ter mais oscilação do que pensa. Sem exceção. Quem estiver trabalhando o campo mediúnico de uma maneira geral, vai ter oscilação, mas vai saber se aguentar. E quem não faz nada disso, provavelmente vai entrar em paranoia. Porque não vai saber lidar com os fluxos de energias negativos que vão se aproximar da gente. Em grande escala. Já está acontecendo. Alzheimer seria uma... Alzheimer, não. É deixar a pessoa... Demência mesmo. Muito rápido. E não tem remédio, não tem terapia que corrija. Pessoal, o abismo, onde estão as entidades mais tenebrosas, elas estão sendo liberadas. E precisa ser liberado. Então os campos de contenção deles estão sendo, afastados para que venha. Isso está acontecendo. Não é só o abismo, mas também a fase intermediária entre abismo e a crosta também tem um outro campo. Eles também estão sendo liberados. A maioria dos caminhos estavam bloqueados. Para quê? Para que não subisse em grande escala. Então somente alguns seres que conseguiam achar os caminhos. Hoje estão sendo liberados. Sim. Só que nós... Ótimo. Só que nós estamos no meio do caminho, dá para entender? Sem dúvida. É tão temeroso assim? Eu não vejo bem dessa forma, mas essa energia vai vir. Não é que vai vir, né? Já está vindo. Já está vindo. Isso. Um pouco do trabalho que a gente faz aqui, dessas palestras, dos estudos que a gente está fazendo, é exatamente o que, olha, essa energia está vindo. Esses espíritos estão se aproximando. Não, mas eles são mal. Não é que é mal, é a hora do resgate. É a hora do tratamento. Eles vão ser tratados? Que couber numa casa como a nossa, vai ser tratado, mas alguns espíritos nem aqui vão ficar. Eles vão ser automaticamente levados para outros lugares. Tá? E não é nem na casa, não é nem aqui nesse campo, é em outros lugares, para acontecer outras coisas depois. Tá? Mas é um momento de transição. E isso vai aumentar? Vai aumentar. Muito. Então quem está trabalhando mediunicamente, teoricamente tem um pouco mais de resguardo, você consegue ter um pouco mais... O problema são pessoas que têm uma mediunidade um pouco exacerbada e não está trabalhando adequadamente. Você vai sentir com muito mais força, só que não vai saber lidar. E é aí que está o grande problema. E aí envolve o quê? Pessoas da nossa casa, pessoas com quem a gente trabalha, tá? Pessoas da rua. Do nada você vai ver que as pessoas vão entrar em parafuso. Muita energia psíquica vindo ao mesmo tempo e não vai conseguir lidar. Qual é o nosso papel? Não é para correr, nem fugir. Vou tirar férias, vou subir daqui. Não tem lugar. Vou numa ilha, certo, paradisíaca. Você acha que lá não tem umbral embaixo? Vai vir para tudo quanto é lado. Então, nossa mediunidade,
ela vai ser afetada independente do local que nós estejamos. Se eu tenho consciência um pouco mais aberta, estou trabalhando esse campo mediúnico, teoricamente eu vou aguentar com mais... Não estou falando que a gente não vai ter oscilação. Vai ter oscilação, mas a gente vai conseguir de um jeito ou de outro se aguentar mais. O problema é quem não faz isso, quem não está trabalhando isso. Aí o negócio vai pegar. Não é que vai pegar, né? Já está pegando. Aí você vê a quantidade de suicídios aumentando assustadoramente, porque a pessoa vai entrar em paranoia e vai tentar sumir daqui. Sistema de suicídio é clássico isso. Violência. Da noite para o dia, pessoas que a gente costuma viver, conviver, vai perder o controle totalmente e vai partir para a violência. Tá? Outras questões, a pessoa vai entrar em depressão profunda, não vai querer mais comer nada, sabe? Literalmente, ou ansiedade, explodir a ansiedade. Ou seja, você vai ver os extremos de tudo. Extremos de tudo. Nosso papel é fazer o quê? Nessas situações. Sair correndo? Volto a falar, pessoal, são pessoas do nosso convívio. Pessoas que estão perto. Independente de quem seja. Nosso papel é encostar e ajudar da melhor forma possível. Então, o trabalho nosso no centro e também fora do centro. Independente disso. Se hoje eu não consigo ser muito médium lá fora, agora não vou conseguir escapar. Porque por mais que me afete, que vai me dar dor de cabeça, vai me deixar com náuseas, vai me deixar desequilibrado, com insônia. Isso vai acontecer com todos nós, sem exceção. Mas a gente vai aguentar. Os outros não vão aguentar. Eles vão entrar em parafuso. Vai entrar em parafuso. É o campo psíquico, muito estranho para a maioria das pessoas. Está aguentando, pode acreditar que está aguentando. Por mais que você fala, não estou aguentando, estou explodindo, não é essa a realidade. Porque você não imagina o que é explodir. Você não imagina o que é explodir. Que vai acontecer com essas pessoas lá fora. Muito forte isso. Nosso papel é tentar trazê-las aqui, se for o caso, mas muitas vezes eu tenho que segurar lá fora, bom. Tem que segurar lá fora. Se ela quer continuar na dor, ou vai procurar um outro caminho. Mas é de outra religião. Não importa a religião. Esquece o negócio de religião. É um momento de resguardo, de salvamento, certo? Em grande escala. E é muito interessante que nessas horas, quando a desgraça é geral, você vai ver que as coisas se unem mais. As barreiras são quebradas. Não tem mais o bom, o ruim, o rico, o pobre, o feio, o bonito. Não, sabe? Você junta porque é um bem só. Ou ajuda, não tem outra alternativa. E cuidado, não fica só de olho em quem você gosta. Quem está pertinho. Porque o negócio vai esparramar. Tony, nesse momento que a gente tem que encostar nessas pessoas, individualmente, seria assim, como se a gente estivesse drenando esse campo que se aproxima, não é? Sim. A gente tem condições de drenar individualmente isso? A gente tem... Em algumas situações vai ser possível, sim. Em outras situações você tem que mentalizar. Quem já trabalha com apometria, faz um campo, encaminha para cá. Muitos de vocês já sabem o que fazer. Tá? Não tem muito segredo aí. Vocês já estão sendo treinados para isso. Estão sendo treinados. E o corpo de vocês já vai, como é que falar? Já está pronto para a bucha. Já está pronto para a bucha. Ah, mas está dolorido, está não sei o quê. Pô, você aguenta. Você aguenta. Qualquer coisa, dá uma lidinha nesse livro aqui, ó, Lírios de Esperança, do Vanderlei Oliveira. Vocês lembram dessa figura aqui, do Senhor dos Anéis? Vocês lembram dele? Vocês entenderam a filosofia do que estava atrás rodando disso daqui? Vocês conseguiram entender isso? O que aconteceu com esse ser aqui? Ele não era assim. Ele não era assim. Ficou assim. E por que ficou assim? Por que ficou assim? Cuidado com os nossos desejos. Cuidado.
Algumas coisas vão acontecer, essa figura aqui é um pouco ilustrativa, né? Que é, não sei se dá para perceber que algumas coisas estão sendo puxadas, é que a figura é um pouco mais ampla, tem algumas coisas do lado de fora que começa a atrair e vai puxar. Não sei. Uma nova porta vai se abrir, espero que a gente pegue a porta certa. Porque vão ser abertas várias portas. Se houver um tumulto, vai entupir e não vai passar. E passa um de cada vez. Só que você tem que respeitar a sua vez. Vai ser que nem aquele programa que a gente escolhe porta? Sim. É a porta da esperança. É esse o nome, é. Cuidado com isso, certo? Cuidado com essa questão moral, essa questão das perspectivas nossas, a nossa prática, né? Muito cuidado com isso. Eu acho que um dia talvez a gente encontre com esses caras aí. Espero que dê certo. Esse está sendo programado para voltar. O da esquerda, tá? Não o da direita. O da direita, não. Não, isso daí é outra coisa. O da esquerda está sendo preparado para voltar. Os mentores deles já voltaram, tá? Os dois. Os dois? Sim. Cuidado com essa palavrinha, tá? Se você não acreditar em certas coisas com relação à sua mediunidade, à sua força como filho de Deus e nas entidades que estão te protegendo, você vai cair junto. Fé. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. A gente vai distribuir colírios e cotonetes para ver se a gente consegue enxergar direito e ouvir aquilo que tem que ouvir, tá? Fazer um novo caminho, eu acho que seria interessante, né? E é a prática do exercício mediúnico que nos leva a isso. A prática dentro de uma casa é importante? Sim, mas eu tenho que aprender a levar isso para fora também. Pode começar aqui, mas tem que levar isso para fora. Cada vez mais, cada vez mais. Por favor, não vai parar no meio do metrô e falar, vou dar passe coletivo aqui. Não me faça isso. Abre uma roda lá. Vamos fazer uma roda aqui no meio, não é assim. Mas você tem que entender que aonde você estiver, os campos mediúnicos vão estar te acompanhando. O exercício mediúnico é fundamental, né, para que exista uma ressignificação. E é a hora da escolha, né? Quem nós vamos seguir? Quem? A Deus ou a Mamão? Escolhe. É o momento da escolha. Tudo bem, dona Sônia? Você pensa muito, né, mulher? Vocês se consideram pessoas ousadas? Temerosas? Como? Consegue sair de alguns padrões? Vocês são todos não padronizados? Uma boa parte aqui não gosta muito de padrão, não. Não é assim, senhor Dalo? Os padrões servem para ser quebrados? É assim que a gente tem que pensar? Padrão é bom por um certo tempo. A gente se ajusta, daqui a pouquinho você já tem que se abrir novamente. O que eu posso fazer mais? Mas a gente vai por escadinha, né? Eu vejo sempre como uma escada.
Enquanto você está no patamar da escada, você tem que aprender o melhor possível e vai ficar estável por algum tempinho. Mas daqui a pouquinho você tem que ir para um outro degrau. E outro degrau é o quê? Solta e vai para o outro degrau. Abre novos campos, novas perspectivas. O tempo inteiro subindo a escada de Jacó. Descendo é meio estranho, mas vamos olhar para frente, vamos para cima. Cuidado, certo? A gente fica muito preso em palestras, em textos, livros. Eu tenho que investigar, eu tenho que observar, mas eu tenho que dar campo à minha intuição. Se eu não respeitar a minha intuição, eu vou ficar muito preso a essas questões muito restritas. A minha intuição que realmente me empurra para o caminho que eu devo ir. É a minha intuição. E eu tenho que aprender a respeitá-la mais. Eu sei que boa parte aqui é muito racional, questiona demais. Vem a intuição, você começa a analisar. Já perdeu, né? A intuição não é para analisar, é para fazer. A intuição é a ação. Quando eu começo a analisar, quer dizer, aquilo que vem como intuição, não estou acreditando. Sim. Só que eu tenho que ter fé, né? Se os meus conceitos, meus pensamentos sempre são positivos, essa intuição vai ser boa. Vai me ajudar pra caramba. Eu acho que, pelo menos para mim, funciona muito bem. Essas noções cristãs, para mim, faz uma diferença brutal. Se a gente consegue entender o que Cristo passou, o que Cristo trouxe para nós como mensagem ou como direção, a gente nunca está fora do caminho, consegue manter forte essas elevações de pensamento e expansão da nossa consciência. Mas essa parte cristã, para mim, é muito forte. Tem que ler um pouquinho mais sobre Cristo. Aconselho a vocês a lerem o Sublime Peregrino de Ramatiz. Tá? Além da Bíblia, lógico, né, o Evangelho, que são fontes inspiradoras, eu aconselho a ler o Sublime Peregrino de Ramatiz. Dá uma lidinha nele, que eu acho que te dá uma perspectiva diferente da visão de Cristo e o que ele passou, né, o que ele veio fazer aqui conosco. Sempre a mesma pergunta, né? A quem seguiremos? Cuidado com a nossa preguiça, né? Com a nossa vaidade e com nossos interesses. Cuidado com isso. Aqui, com relação à convocação, vocês estão reparando que eu estou convocando vocês, né? Vocês repararam isso? Não foi sutil, não. Foi direto mesmo. Não estou sendo sutil, não. Estou sendo direto com vocês. Ó, vocês estão sendo convocados. Não tem a ver com a casa, dá para entender? É outra questão. Nós estamos na casa aqui, mas a questão não é a arca, não tem nada a ver com isso. É a convocação para aquilo que realmente nós temos que fazer. Se é aqui ou fora daqui, outra casa, pouco importa isso. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que estar atento a isso, que o negócio vai encostar. Em todos. E o telefone, como é que a gente vai ligar ele? O tempo inteiro eles estão ligando para mim. Ou a minha linha está ocupada, ou eu não quero atender porque o número é estranho, é desconhecido. E inclusive vem escrito embaixo, céu. Eu falo, meu céu? Eu não conheço o céu. Eu não conheço. Porque se tivesse escrito umbral, alô, eu já atendo na hora. Eu atendo na hora. Mas como vem escrito céu, não conheço, é desconhecido esse número aqui, eu estou fora. Cobrança. Eu engano. E aí eu desligo. Às vezes completa a ligação, mas estranha a ligação. Cara, a ligação, tá bom. Tá sem sinal, né? Tô sem o sinal aqui. E é aí que pega, né? Os nossos sentimentos têm que estar educados, senão eu não vou conseguir replicar aquilo que Jesus sempre prega. Não vai dar certo. Se eu ainda continuar com os meus rompantes de explosões emocionais, não está dando certo. Eu tenho que educar os meus sentimentos, as minhas emoções. Eu tenho que educá-las. E não é conter. Eu tenho que flexibilizar tudo aquilo que eu sinto.
Tem que fluir. Talvez trabalhar um pouquinho mais a minha mediunidade, né? Pode ser psicografando ou não, independente do tipo de atividade que eu vou fazer. Ok? Tá lendo rápido? Deixa eu ir devagar então aqui. Dá para construir? A gente não pode guardar conhecimento, tá? Tudo que sabe tem que passar. Tudo, sem exceção. Isso falta para muitos de nós, coragem. A gente não tem coragem, não. Espontaneidade também falta um pouquinho. Muitos preconceitos. Flexibilidade para debate significa dizer o quê? Para de criticar. Para de criticar. É um debate, dá para entender? Tem pontos de vista diferentes do seu, respeita. Ecumenismo, ou seja, eu tenho que juntar naquelas pessoas que estão mais afins. Convivência, esperamos, né? Compartilhamento. Essa última dá para fazer? Vamos trabalhar nossa humanização. Acho que a gente tem que aprender a viver a obra do Criador. Tem que ficar mais perto das pessoas. Parar de olhar as pessoas como invisíveis. Tem um monte de pessoas invisíveis, inclusive que vive com a gente. Acho que a gente pode ser filhos do amor? Acho que sim. E o amanhã? O que nos espera o amanhã? Tudo bem? Então acabou. A senhora agradece a gente ir embora? Vamos agradecer toda a instrução e a comunicação. Fazer uma prece de Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus.